que eles estavam passando, né, diante da mensagem, diante de uma responsabilidade que eles tinham para se arrepender. Ele foi levantado para isso, para esse fim. Muito bem. O segundo subtópico vai falar sobre o fim dos 7 dias. Vai trazer aqui que no fim dos 7 dias que ele teve da visão, ele sofre aqui um impacto, ele sente um impacto grande, né, sobre aquela situação que ele tinha recebido. É como se fosse uma descarga de um poder, de glória que ele recebeu da parte de Deus, e ele ficou como se fosse um processo de recuperação daquele impacto que ele recebeu. Então, ao final de 7 dias, isso está no capítulo de número 1, ainda, o versículo, não me falha a memória agora, no final de 7 dias, ó, capítulo de número, Ezequiel, capítulo de número 1 e o versículo de número perdão, não é o capítulo 1, é o capítulo de número 3. Capítulo de número 3, ali no versículo de número 4, 5 e 6. Vai estar falando sobre, no versículo de número 15, 14 e 15. Tá? Capítulo de número 3, capítulo 3, versículo 14 e 15. Vai falar que ele, no final dos 7 dias, ele fica como pasmado, né? Ou seja, daquele impacto que ele recebeu, né, com aquela situação, e ele ficou pasmado da situação em que ele viu seus compatriotas, né, naquela situação, e Deus falou com ele para, né, levar aquela mensagem, aquela responsabilidade. E ele vê isso, né, como ele traz esse relato no fim dos 7 dias, o que ele tinha passado. Muito bem. Tópico 3, subtópico 3, a expressão filho do homem. Aqui, amados, nós vemos aqui uma expressão de responsabilidade carinhosa, mas onde só no livro, só nessa parte aqui, vai dizer que essa parte aqui, como filho do homem, recebe, né, esta palavra ela é repetida algumas vezes, né? Aqui vai falar em 93 vezes, vai falar, né, no livro de Ezequiel ele vai tratar isso 93 vezes, e vai dizer que somente Jesus Cristo usou essa expressão filho do homem. Então, é uma maneira, né, carinhosa, digamos assim, e de muita responsabilidade que o Senhor Deus, o nosso Deus, tratou o profeta, né, chamando ele de o filho do homem, como uma responsabilidade, né? Muito bem. Tópico 4, o atalaia sobre a casa de Israel. Deus continua, né? Deus constitui Ezequiel como uma autoridade, tá? No tópico 4, subtópico 4, nós vimos aqui que a autoridade que Ezequiel tinha, né, embora ele foi levantado como atalaia, mas essa autoridade Deus o deu, Deus o constituiu para que ele falasse. Aí Deus vai dizer para ele que ele falasse para a casa de Israel, queira ouvir ou não, mas falasse. Se eles não quisessem ouvir, era casa rebelde, mas falasse
a palavra de Deus. Muito bem. O tópico 4 vai falar sobre a responsabilidade individual. Então, sobre a responsabilidade, né? Vamos falar. Vamos ver aqui. Primeiro tópico. Responsabilidade do cristão. Vamos ler aqui. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, né, na qualidade de mensageiro da boa nova de Cristo. Muito bem. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter o pecador ou as pessoas. Nós não temos como converter as pessoas, mas nós temos como pregar. Por quê? Porque quem converte e convence, quem convence o pecador do seu ato, da sua situação, é o Espírito Santo, né? A Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele convence o pecador, né, do pecado, do juízo e da justiça, né? Isso é a função, a responsabilidade de converter ao Espírito Santo. É ele que faz isso. Agora, a responsabilidade de pregar, de falar, de anunciar, é nossa, ou seja, é individual. Deus falou isso para o profeta. Pregue, fale. Eles vão ter semblantes diferentes, semblantes ruins, mas fale. Então é isso, meu amado. Não olhe para o semblante, não olhe para a cara feia, tá certo? Fale o evangelho, pregue a palavra. Responsabilidade do ímpio. Olha, a responsabilidade do ímpio. Vamos ver aqui. Terceira parte, quarta parte. Prudência. Aqui. Ó para aí. A responsabilidade do ímpio. O Senhor Deus falou com Ezequiel. Quando o justo a responsabilidade do ímpio. Quando pregar e eles não ouvirem, quando anunciar o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Ou seja, a responsabilidade do ímpio, o ímpio, ele também tem responsabilidade. Por quê? Quando ele ouvir o atalaia pregar e ele ouvir não crer, ele tem uma responsabilidade que no dia que ele for cobrado, esse dia que está falando aqui é no dia do julgamento, que ele for cobrado, não tem como ele dizer que ele não ouviu. Então, ele tem essa responsabilidade. Tá? A responsabilidade, e aí uma vez você pregando, o atalaia pregando, então essa responsabilidade sai de nós. Não somos mais culpados, porque pregamos, porque falamos, tá bom? Terceiro ponto aqui, a extensão da responsabilidade. A extensão da responsabilidade aqui vai falar sobre o justo, sobre aquele que é considerado justo, aquele que já conhece a verdade e ele está vivendo numa vida desordenada. Aí o que acontece? É de responsabilidade também do cristão falar com aquele que é considerado justo do seu caminho ímpio que ele está levando, ou da sua injustiça que ele está cometendo. E ele precisa arrepender. Uma vez falando e ele não se arrependendo, continuando com a sua injustiça, também o atalaia lava-se as mãos e não é colocado sobre a individualidade de anunciar esta palavra sobre aquele que foi designado para isso, tá certo? Você, eu, nós, como atalaia, tá bom? Então, precisamos falar como cristão, nós temos a responsabilidade de pregar para o ímpio. O ímpio tem a responsabilidade que, se ele não ouvir,
vai ser cobrado no grande dia e a responsabilidade nossa é tirada porque pregamos, e também temos na extensão da responsabilidade, como atalaia, como cristão, preciso pregar também para aqueles que se dizem justo e por algum motivo deixou de fazer justiça, deixou de fazer aquilo que é correto. Tá bom? Muito bem. Muito bem, finalizamos a nossa lição, chegamos ao fim. Podemos concluir dizendo o seguinte: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas. Tá? Porque quem convence e converte é o Espírito Santo, como nós já falamos. Pois quem convence é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta, quer ouça, quer deixa de ouvir. Capítulo 2, versículos 5 e 7, de Ezequiel. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Tá bom, amados? Então é nossa responsabilidade falar deste amor, pedindo graça, orando, pedindo a Deus que nos use, né? Que o Espírito Santo de Deus nos dá, nos outorga, nos fortalece, nos dá fortaleza, nos enche para pregar este Evangelho, para que no abrir da nossa boca o ímpio, né, se arrepende, aquele que é justo, que por algum motivo está cometendo injustiça, pare de exercer a injustiça. Aqueles que estão vivendo, né, no meio daqueles que estavam como Ezequiel. De repente tem pessoas no nosso meio que precisam ouvir uma palavra e às vezes nós nos redimimos. Mas o Senhor, Ele nos dá força para pregar esse Evangelho. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.